Um dos melhores filmes onde você pode compreender com clareza a profundidade da teoria de sistemas é justamente no filme Matrix e principalmente com esse casal aqui, Neo e Trinity. Eles são a expressão perfeita da palavra convergência. Está lá o significado de convergência, que caminha para o mesmo ponto ou objetivo. Qualidade do que é capaz de convergir-se, dirigir-se a um ponto comum. Então, nos dois exemplos anteriores, no bloco 1, nós vimos exemplos sobre automóveis e o corpo humano. Então, no automóvel, em um motor, todas as peças devem convergir para o aumento de potência quando lhe for exigida. Então, as peças do motor são feitas para convergir. Elas têm que ter um ponto em comum, trabalhar em conjunto para responder uma determinada demanda. O nosso corpo funciona da mesma forma. Então, os órgãos devem trabalhar em comum para responder a certas demandas. Se você for correr, se você for caminhar, se você for fazer um exercício, se você for dormir, todo o corpo tem que estar preparado para atender as demandas do chefe. Então, o chefe, no caso, é você do seu corpo e é você do carro que você está dirigindo. Então, ele tem que estar preparado para as demandas. E tudo funciona convergindo para esse fim. Mas, da mesma maneira, se num carro queima um fusível ou um cabo de bateria se rompe, o carro não vai conseguir atender a demanda em sua plenitude. Ele vai ter falhas no seu desempenho. A mesma coisa com o corpo humano. Se você tiver um rim em más condições, se você tiver um fígado ruim, você não vai conseguir ter as suas demandas atendidas. O corpo não vai atender na sua plenitude. Então, a relação de um casal deve seguir a essa mesma perspectiva. E no caso desses dois, isso é perfeito. Então, nós vimos aí o quanto Trinity construiu pontes. Ela não fez muros. Então, é óbvio que os dois têm uma relação de amor, de cumplicidade, de paixão. Mas nunca deixou que esse sentimento criasse muro entre eles e os outros integrantes. E muito menos entre eles e o objetivo deles, que era descobrir a verdade sobre Matrix. Em muitos casos, onde ambos sabiam que a vida deles estava em perigo por conta da tarefa que eles iriam realizar, eles não deixaram de realizá-la, como é nessa cena que nós vamos passar. Então você vê claramente, eles tinham o objetivo de resgatar Morfeu. Neo não queria levar Trinity, mas ela insiste em ir, e ele acata essa decisão. E é importante que na hora do perigo, eles sabem o que um deve fazer em relação ao outro. Então essa cena é linda, né? Onde ele agarra ali, e a primeira impressão é que se tem que ele vai segurar o helicóptero, mas Trinity sabe o que tem que fazer. E rapidamente ela o faz. E na chamada sincronia, na chamada convergência. A convergência é isso, uma sincronia em tempo hábil, em tempo necessário. E isso acontece, né? Então isso é importante, porque diferente daquele primeiro aspecto que nós vimos do interesse material, aí não há interesse material, ou seja, o Neo não é rico, o Neo não tem grandes poderes nesse primeiro momento, porque ele é um cara simples ainda. Também não tem aquele sistema da Bela e a Fera, onde os dois se isolam querendo viver um para o outro, independente do que acontece no contexto do entorno. Não, esse não é o caso. Então os dois vivem em comum acordo para resolver um problema em comum, que é a questão da solução da Matrix. E o interessante é o impulso que um dá para o outro. Também nesse caso aqui, onde Neo parece que havia perdido tudo, e Trinity, mesmo ele agora sem nada, né? Aliás, já era até um defunto, porque ele tinha tomado o tiro e já tinha caído, mas ela consegue ter esperança nele, né? E manda ele levantar. Levanta, Neo! Né? E ele atende essa demanda, mas não ainda por ela, mas para resolver um problema que eles estavam enfrentando, né? Esse é o interessante. Quando o casal trabalha em consonância, em convergência, em sincronia,
né, eles acabam mutuamente se empurrando de novo para o sistema. Entendendo isso, o que nós falamos quando nos referimos a sistema? É aquele sistema, aquele conjunto de situações que vai levar você a entender todo o seu potencial. Então, repetindo, lembrando lá sempre, nós podemos sim compreender de maneira isolada uma determinada engrenagem. Então você pode compreender o NIL de maneira isolada, certo? Mas você vai compreender toda a potencialidade do NIL dentro do sistema, literalmente. Quando o NIL volta para o sistema, é que ele descobre essa potencialidade toda dele. Ele já era assim, ele só não havia se descoberto assim. E ele precisava de ajuda. Quem é que fornece grande ajuda para ele? A própria Trinity. Mas para fazer isso, ela não pode criar muros ao redor de NIL. Ao contrário, ela deve criar pontes para que ele cada vez mais se interaja com aquele sistema, até que ele ficou extremamente bom em lidar com isso. Então isso é muito importante. A teoria de sistemas sempre aponta para isso. E quando nós falamos de relacionamento entre pessoas, as duas primeiras situações, que é a situação lá dos recursos, né, do macho alfa, e a outra que é da Bela e a Fera, elas que mais se mostram socialmente falando. As que mais têm ocorrência, essas duas primeiras. Essas duas segundas, essa terceira, que é justamente da sincronia, aí já não é um mito, é uma realidade. Casais que conseguem ter essa sincronia, eles conseguem ter uma qualidade de relacionamento muito maior, muito superior aos demais casais. Eles conseguem crescer como pessoa, conseguem ajudar os demais a crescer como pessoa, uma vez que eles acabam tendo uma suavidade no relacionamento, e eles vivem casados 60, 70 anos e crescendo continuamente. Não é casado no sentido de capado, fechado, preso, né, sem liberdade, não. Eles continuam. E esses casais entram num nível de sincronia tão grande que quando um vem a falecer, o outro falece imediatamente porque perdeu aquele impulso de estar dentro do sistema. Então isso é extremamente importante. Você só conhece o potencial de uma pessoa se ela consegue mostrar seu potencial dentro do sistema. Quando eu falo sistema, há inúmeros, pessoal. Há inúmeros. Então, quando nós falamos sistema, você pode entender organização. Então, tem pessoas que desempenham seu potencial dentro de uma empresa, outros dentro do esporte, outros dentro da família, outros dentro de uma carreira militar, e por aí vai, certo? O importante é que a pessoa tenha liberdade e apoio para construir essas pontes, onde ela pode ir e voltar sempre que necessário, ok? Então no próximo bloco nós vamos ver como essas decisões que nós falamos das três aí, tem uma cooperação extremamente intrínseca e íntima e intensa do nosso próprio corpo biológico, porque existe um outro sistema que opera paralelamente para dar mais impulso às decisões que nós tomamos aqui socialmente. Elas agem em consonância. Nós vamos ver no próximo bloco.